Olá pessoal, bem-vindos ao canal, onde discutimos os assuntos mais relevantes sobre investimentos, imóveis e finanças. Hoje, o tema é algo que afeta milhares de brasileiros, os precatórios. Você já ouviu falar de precatórios? Para quem não sabe, precatórios são ordens de pagamento que o governo precisa cumprir quando perde ações judiciais. Parece simples, perdeu, paga, mas não é bem assim que funciona no Brasil. Agora, imagine só. Você vai à justiça, luta por anos, ganha a causa e o que acontece? Você tem que esperar mais anos ou até décadas para que o governo pague o que é seu por direito. Enquanto isso, milhares de famílias sofrem. O problema é muito maior do que parece. Na prática, estamos diante de um verdadeiro calote institucionalizado. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O governo perde na justiça, mas simplesmente não paga. Esse é o único país onde o governo deve e pode decidir quando ou até se vai pagar. E claro, quem sofre com isso são as pessoas como você, que já enfrentaram batalhas na justiça por direitos muitas vezes básicos. Isso tudo cria uma sensação total de impotência. Como confiar em um sistema que promete justiça, mas depois te faz esperar décadas pelo que é seu? E o pior, há famílias que nunca veem o dinheiro. Morre o titular, morre o advogado e o dinheiro não aparece. É uma verdadeira humilhação para o cidadão. Antes de avançarmos no vídeo, já que você está aqui, eu te peço, deixe o seu like agora. Isso ajuda o canal a crescer e, o mais importante, a levar essa discussão a mais pessoas que estão enfrentando essa mesma realidade. O seu apoio faz toda a diferença. Agora que já entendemos o que são os precatórios, vamos falar sobre como eles deveriam funcionar e como o sistema, na prática, coloca mais obstáculos para as pessoas. Teoricamente, o ciclo de um precatório funciona assim. A pessoa entra na justiça contra o governo, vence a ação e o juiz determina que o governo pague a dívida através de uma ordem chamada precatório. Essa ordem é inserida na fila de pagamento e, no mundo ideal, o dinheiro seria liberado em um prazo razoável dentro do orçamento financeiro atual ou no próximo ano. Parece simples, mas no Brasil, esse ciclo é completamente distorcido. Na prática, os precatórios entram numa fila sem fim, especialmente os precatórios estaduais e municipais, onde podem demorar décadas para serem pagos. Enquanto isso, as famílias que deveriam receber esses valores ficam esperando. Algumas vezes até perdem completamente a esperança. E agora, com a surpresa da Lei 14.973 de 2024, temos uma nova armadilha. O parágrafo 3º do artigo 39 diz que se o titular do precatório não sacar o valor em 2 anos após o encerramento do processo, ele perde o direito ao dinheiro. Ou seja, se a pessoa não ficar atenta ao prazo, todo o esforço judicial é jogado fora. Vocês conseguem imaginar? Depois de lutar por décadas para conseguir o direito ao precatório, o governo te dá apenas 2 anos para resgatar esse dinheiro, senão ele volta para o sistema. Isso é mais um exemplo claro de como a burocracia continua prejudicando quem mais precisa. E olha só, não é só a espera absurda. A burocracia também impõe mais barreiras durante o processo. São exigências, formulários, trâmites infindáveis, tudo feito para dificultar o pagamento. No fim, além da espera insana, quando o dinheiro finalmente é liberado, as pessoas têm um prazo curtíssimo para sacar, ou simplesmente perdem tudo. Isso é nada menos do que um novo tipo de calote oficializado. E o mais frustrante é que muitas vezes as pessoas nem ficam sabendo desse prazo. O sistema parece ser feito para que elas percam o direito ao que já demorou anos para conquistar. É inacreditável. Agora vamos falar sobre algo que talvez seja ainda mais doloroso para as famílias que esperam por precatórios: os custos e tributações que aumentam conforme o tempo passa. Infelizmente, o cenário de esperar anos ou até mesmo décadas para receber um precatório é comum no Brasil. E o que é mais triste é que muitas vezes o titular que entrou com a ação morre antes de ver o pagamento. O direito então passa para os filhos, netos e às vezes até para os bisnetos. Isso quer dizer que o precatório se transforma em uma espécie de herança, mas cada vez que ele é transmitido para a próxima geração, há um novo imposto, uma nova tributação.
O que era um valor significativo no começo vai sendo corroído por impostos, inventários e despesas legais ao longo dos anos. Esse processo de tributação cumulativa é cruel. Cada vez que o precatório muda de mãos, seja do pai para o filho ou do avô para o neto, surge mais uma carga tributária. Isso quer dizer que o valor total que a família esperava receber é reduzido a cada transferência. Agora, além de toda a espera, quando o dinheiro finalmente chega, ele vem reduzido. As pessoas lutam anos por esse direito e, ao final, recebem uma fração do que deveriam, porque o governo vai comendo pelas beiradas através dos impostos. É uma punição financeira para quem já foi prejudicado pelo governo. Os custos de inventário podem ser uma verdadeira dor de cabeça. Quando o titular do precatório falece, sua família precisa passar por todo um processo burocrático e caro do inventário para conseguir acessar o dinheiro. E esse processo pode consumir uma parte significativa do valor que deveria sustentar a família. No final das contas, o que deveria ser um alívio financeiro para essas famílias acaba ficando preso em malhas fiscais e jurídicas. Cada etapa do processo gera um novo custo, uma nova despesa e o dinheiro que deveria ajudar a família a seguir em frente simplesmente se perde pelo caminho. O pior é que tudo isso é permitido por um sistema que deveria proteger os cidadãos, mas que na verdade age como um predador financeiro. O precatório transcende gerações e a cada transferência traz mais impostos e mais despesas. No fim das contas, é uma punição contínua para quem já foi lesado pelo próprio Estado. Agora que já vimos como o Brasil lida com os precatórios, vamos fazer uma comparação com outros países. Porque, acredite ou não, em muitos lugares, o que chamamos de precatório simplesmente não existe como no Brasil. Vamos começar pelos Estados Unidos. Lá, o governo federal tem regras rígidas para cumprir decisões judiciais. Quando uma pessoa ou empresa ganha uma ação contra o governo, o pagamento é feito sem demora. Isso porque a prioridade no orçamento público é garantir que essas dívidas judiciais sejam quitadas. O resultado, ninguém fica esperando por décadas. Outro exemplo que vale a pena citar é a Alemanha. O controle das contas públicas é muito rigoroso e o governo respeita as decisões judiciais de forma exemplar. Todas as dívidas são pagas dentro do ciclo orçamentário, ou seja, o pagamento de decisões judiciais faz parte de um planejamento claro e organizado. Já na França, quando o governo perde uma ação, o pagamento é rápido e eficiente. Não existe essa fila interminável de precatórios como vemos no Brasil. Eles não utilizam esse sistema que, no nosso caso, serve apenas para protelar o pagamento. O credor recebe o valor de forma quase imediata, sem o desgaste que nós conhecemos tão bem. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós temos uma prática que infelizmente parece ser sistemática: o calote legalizado. O governo pede na justiça, mas não paga, e quem sofre é o cidadão comum, que espera anos ou até gerações para receber o que lhe é de direito. E afinal, o que isso mostra? Que em países onde as contas públicas são geridas de forma mais responsável, o cidadão não é tão prejudicado dessa forma. Enquanto outros governos honram suas dívidas rapidamente, o Brasil continua nessa prática de postergar e protelar os pagamentos, gerando ainda mais sofrimento para as pessoas. No final das contas, essa demora no pagamento de precatórios não é apenas um problema jurídico, é uma questão de respeito com o cidadão. E é revoltante ver como no Brasil, ano após ano, se mantém uma estrutura que praticamente normaliza esse calote. E quem paga essa conta? Somos nós, cidadãos, que dependem de um sistema que não entrega o que promete. Agora, experimente dever impostos para o governo. Agora, se você já achava essa situação dos precatórios absurda, prepare-se para conhecer a nova armadilha jurídica que chegou com a Lei 14.973 de 2024. Se você já pensava que esperar décadas para receber o que é seu por direito era o pior cenário, infelizmente a coisa piorou. Parágrafo 3º do artigo 39 dessa lei diz o seguinte: depois que o processo judicial é encerrado e o precatório expedido, você tem apenas 2 anos para levantar o dinheiro. Se não sacar nesse período, o valor é perdido para sempre, salvo se contestar a situação na justiça dentro de 5 anos a contar do encerramento da conta do depósito judicial.
Agora pense comigo. Você já esperou décadas, lutando na justiça, e quando finalmente o pagamento é liberado, o governo te dá apenas 2 anos para resgatar. E se por algum motivo você não souber desse prazo, ou não conseguiu acessar o dinheiro, ou seu advogado morreu no decorrer do processo, o seu dinheiro simplesmente desaparece. O mais inacreditável é que isso não leva em consideração o tempo que você já esperou. Muitas pessoas estão tão desgastadas depois de anos brigando na justiça que quando o dinheiro finalmente é liberado, mal conseguem acompanhar os trâmites burocráticos. E o que essa lei faz? Ela impõe uma nova armadilha, onde o cidadão corre o risco de perder o que já esperou uma vida inteira para receber. E isso é inacreditável. Após toda a espera, o governo cria uma nova barreira, limitando o tempo para você acessar o seu próprio direito. Isso é mais uma prova clara de como o sistema não trabalha a favor do cidadão. Pelo contrário, ele parece estar organizado para protelar o pagamento, para esgotar a paciência e os recursos das pessoas que, depois de vencerem na justiça, ainda precisam lutar para resgatar o que é seu. Então, se você, sua família ou conhecidos estão aguardando o pagamento de um precatório, fiquem atentos. Esse prazo de 2 anos é uma verdadeira armadilha que pode fazer com que você perca tudo. Esse tipo de medida só reforça como o sistema está longe de funcionar em prol dos cidadãos. E enquanto outros países garantem que decisões judiciais sejam respeitadas rapidamente, o Brasil continua criando regras que fazem o cidadão lutar até o fim, e muitas vezes sem vitória. Mais uma vez, quem perde somos nós. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre a vergonha que é o sistema de precatórios no Brasil e os desafios impostos pela nova lei 14.973. Agora eu quero ouvir de vocês. Você já passou por algum problema com precatórios? Conhece alguém que está nessa luta? Ficou com alguma dúvida sobre como tudo isso funciona? Deixe aqui nos comentários porque sua experiência ou pergunta pode ajudar outras pessoas que estão enfrentando a mesma situação. E se você precisar de orientação jurídica sobre precatórios ou sobre como adiantar um precatório, fique à vontade para entrar em contato. Os detalhes estão na descrição do vídeo. Nossa equipe está pronta para ajudar você com tudo o que precisar. Eu agradeço muito por você ter ficado até aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu fico por aqui agradecendo a sua audiência. Até o próximo vídeo.